Você pode sentar. You may be seated. Amém. Quero agradecer a igreja pelo carinho. I want to thank the church for all the love. Muito obrigado Thank you aos pastores to the pastors dessa igreja for this church, pelo carinho. for the love. Eu e a minha família estamos muito honrados. Me and my family are very honored. Deixa eu lhe falar algo. Let me tell you something, Que toda semente that all the seeds que você semeia no reino de Deus that you sow into the kingdom of God não voltará vazia. won't come back empty. Certamente você vai colher. You will reap them. Deus, God, no secreto, in the secret, Ele está vendo. He's seeing. E no secreto, And in the secret, Ele vai responder. He will respond. Existem sementes There are seeds que você não precisa publicar. that you don't need to let people know. Existem sementes que você não vai registrar. There are seeds that you won't register. Mas existe semente But there are seeds que quando você semeia no reino de Deus, that when you sow into the certamente kingdom, você vai viver. you will live it. Esse ano, This year, esteja preparado be prepared para você viver to live a colheita the reaping das melhores sementes of the best que você seeds semeou no reino de Deus. that you sowed into the E são kingdom of sementes God. que não vão para o Instagram. And there's seeds that don't go to São Instagram. sementes que não vai para o teu celular. Seeds that don't go to your cell São phones. sementes que você não vai ter tempo para fazer um vídeo. Seeds that you won't have time Vai to ter record. sementes que você não vai ter tempo para postar. Seeds that you won't have time to Mas vai post. ter semente que você vai chorar tanto. But there are seeds that will Vai make ter you cry, semente que você vai se alegrar tanto. that will make you overjoyed. Porque a semente do secreto Because the seed in the secret, é a semente que respalda o céu. it's the seed that overjoys Vou the repetir de novo. heavens. A semente do secreto The seed in the secrets é a semente que respalda o que vem do céu. are the seeds that come down from Estejam heaven. preparados Be prepared para uma nova colheita. for a new E reaping. disse Deus ao profeta Samuel: And Prophet Samuel says, até quando você vai ficar chorando until when will you be crying por alguém que eu já rejeitei? for someone that I rejected? Enche o chofar de azeite. Enche o Fill chofar de the ram's azeite. horn with oil, anointing oil. Enche o Shofar. chofar de azeite. The shofar with anointing E vai oil até a casa de Jessé o Belemita. will go to the house of Jesse. Que dentre os filhos de Jessé With the children of Jesse, está o meu rei, there is the o meu kingdom, futuro rei, my future o kingdom, meu filho, my son, aquele que me adora. the one that No worships secreto, me in the secret. ele não posta nada, He that doesn't post ele não anything, faz vídeo, doesn't make ele não videos, faz selfie, he doesn't do mas ele me selfies, adora no secreto. but he worships me in the Escuta, secret. Deus Listen, está vendo o teu secreto. the Lord sees you in the secret. Deus respalda a semente do secreto. He gives back to the seeds in the secret. Existem lágrimas que são derramadas no secreto. There's tears that are in the secret. Existem atitudes que são decretadas no secreto. Actions that are decreed in the secret. Até quando você vai ficar chorando Till when are you going to be por crying alguém que já foi, for someone that por left, uma empresa que já foi, for a por uma business that empresa left, que já foi, por uma empresa a que já business foi? that left? Até quando você vai ficar chorando Till when will you be crying por um amigo que já foi? for a friend that went, that left? Escuta, Listen, existem sementes there are seeds que Deus está vendo that God sees no secreto. in the secret. Olha para o teu irmão que está do teu lado, diga: Look no to your brother and secreto. see and say, this, in the secret, Não, diga para ele: é no secreto. in the secret, Deus está vendo. God is seeing. Amém? Amen? Deus está vendo. God is seeing. Deus está vendo. God is seeing. Deus está vendo. God is seeing. É no secreto. In the secret. É no secreto. It's in the secret. É no secreto. It's in the secret. A presença dele The presence. está no presence secreto. is in the secret. Aonde os olhos dos homens não veem. Where the eyes of men don't see. Aonde o aplauso do homem não chega. Where the applause doesn't reach. É no secreto. It's in the secret. Deus ama o secreto. God loves the secret. A presença de Deus The presence of the Lord é a coisa mais is importante, the most important thing porque ela está no secreto. because it's in the secret. A autoridade de um cristão The authority of a Christian não está no estacionamento, is not in the parking lot pelo carro dele. by his car. A autoridade de um cristão The authority of a Christian não está na sua roupa. is not in their clothing. A autoridade de um cristão The authority of a Christian está o quanto ele ama o secreto. is in how much he loves the secret place. Você está dentro do seu carro, You're in your car, o carro do ano. praying in the car. Alguém ouviu? Someone heard. O carro do ano. Oh, the year, the car of the year. Você está na sua mansão You're in your mansion e você adora ele. and you worship him.
Lá no seu carro existe um lugar do secreto. In your car, there is a secret place. Lá na sua casa existe um lugar do In your secreto. house, there is a secret place. Lá no seu trabalho existe um lugar do In your secreto. job, there's a secret place. A pergunta é: The question is, quanto tempo faz que você não visita o secreto? how long has it been since you visited the secret place? Existem lutas que você venceu. There's battles that you won. Não foi na força do teu braço. It wasn't in the strength of your arms. Foi porque você acessou o secreto. It's because you accessed the secret place. Você mergulhou no secreto. You went deep into the Porque secret você place. ama a presença de Deus. Because you love the presence of God. Não porque Ele te dá a vitória. Not because He gives you the victory. Porque você já tem Ele. Because you already have the E quando victory. você tem Ele, Because when you a have Him, Bíblia diz que em Cristo the Bible says that in Christ, nós somos mais que vencedores. we are more than victorious, more than overcomers. Você não precisa levantar a bandeira da vitória. You don't have to lift the flag of victory. Se você está nele, If you're in Him, você já é mais que vencedor. you're already more than overcomer. Aplauda Ele. Applaud Aplauda Ele se Him. você Applaud quiser. Him. Amém. Mas não é isso que eu quero ministrar. But that's not what I want to minister to you. Me dê a tua atenção. Give me your attention. Eu quero agradecer a minha família, I want to thank my family, minha esposa, my wife, porque ela orou muito. because she prayed a lot. Ela orou muito. She prayed a lot. Eu orei muito. I prayed a lot as well. Para nós estarmos aqui, So that we may be here nós aprendemos a amar o secreto. to learn the secret place. Sofia, eu me lembro Sophia, I remember que existiam cultos there's things that are hidden. aos domingos. Oh, cultos. Existiam The services reuniões on ao domingo Sundays que todo mundo pegava o seu carro that everybody would take their cars e todo mundo ia passear and everybody would go out and see the pra city, praia, to the beach, pro shopping, to the mall, e olhava no Instagram. and they look at their Instagram. E eu, a minha esposa e minha filha Me, my wife, and my daughter, e mais um grupo de doido, and a group of crazy people, o grupo do secreto. the group of the people in the Tem secret. algum grupo do secreto aqui? There's the Tem. people that are going the secret, Aí nós ficávamos limpando a igreja, and we were cleaning the church, organizando a igreja organizing the church para um outro culto. for the next service. E eu dizia para mim, And I would say to myself, às vezes eu confesso para você que eu murmurava, sometimes I confess que to eu you that I chegava would para minha complain. esposa e falava assim, amor, e nós não vamos? I would go to my wife and say, but what about us? We're not going somewhere? E ela sempre dizia assim para mim, And she would say to me always, nós não somos iguais a todo mundo, we're not like everybody. nós somos diferentes. We're different. Deus vai nos recompensar. God will give us Deus The vai nos reward. recompensar. Sabe o que eu entendo, Sofia? you know what I understand, Sophia, É que Deus, is that God, Ele vê He sees tudo que fazemos para Ele. everything that we do for Him. E hoje And today, eu tô aqui pela primeira vez com a minha família. I'm here the first time with my family. O passaporte deu certo. The passport worked out. Gente, eu não moro aqui. Guys, I don't live here. Eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. I live in Santa Catarina, which is in Brazil. Quase vizinho do pastor Joshua. Faz o quê? Quase vizinho do pastor Almost Joshua. pastor's neighbor. Mas vocês moram num lugar lindo. But you live in a beautiful place. O passaporte deu certo. My passport, everything worked out. As minhas amizades deram certo. My friendships worked out. Aquilo que eu fiz no secreto para Deus. What I did in the secret for Deus God tocou no coração do pastor Joshua. transformed in the heart of Para Pastor nos Joshua receber. for us to receive Para nos receber. to receive Com us amor, with love, com carinho. with care. O visto não foi negado. Our O visto deu visa certo. was not denied. Deus está vendo no It worked secreto. out. God sees it in the secret. Nós passamos na imigração. We went through the immigration. Ninguém parou a gente, deu Nobody certo. stopped us. Everything worked out. O voo deu The certo. flight worked out. Eu não sabia dirigir aqui. I didn't know how to drive here. E o pastor Jorge disse, pega o meu carro. Pastor Joseph said, grab my car. Lá no Brasil tem um 500. In Brazil, there's a Lá no Brasil tem um Fiat 500. Fiat 500. Original da Itália. It's the original from Italy.
E o pastor Joshua disse: And Pastor Joshua said, toma o carro, take my car. você vai dirigir. You're going to drive it. Você sabe dirigir? Do you know how to drive? Eu disse: eu sei. And I said, I do. Mas eu virei pro lado e disse: e aí, pai? Eu sei. And I looked at God and I E o said, pai I do disse para know mim: how você to. sabe porque você acredita em mim. I know how to drive. And he said, you do know how to drive because you believe in E me. eu vou dirigindo com todo cuidado. And I'm driving with all the care in the world. Naquele carro grandão do pastor That Joshua. big car, Pastor Joshua's big car. E eu disse: And I said, eu amo o secreto. I love the secret place. Toda oportunidade que eu tenho, All the opportunities that I have, eu ligo o som bem alto. I turn the volume up high. Não quero me exibir com isso. I don't want to show off with this, Mas minha esposa está aqui de prova. but my wife is here as proof. Amor, Beloved, vamos orar. let's pray. E a gente passa mais tempo orando dentro do carro. We spend more time praying in the Radassa car. ora. Que é minha filha. Radassa ora. Hadassah, my daughter, prays. Samara ora. Samara prays. E quando eu finalizo, And when I eu já finalize, estou chorando. I'm already crying Porque o secreto because the secret place revela o futuro, reveals the future, mas sacrifica o presente. but it sacrifices the present. Eu acho que você precisa pegar e entender. I think you need to understand this. O secreto revela o futuro, The secret place reveals the future, mas é sacrifício no presente. but it's a sacrifice in the present. É a presença. É o secreto. Presence is in the secret. É a presença. The presence É o secreto. is in the secret place. Pastor Joshua, Pastor Joshua, abraça ele. hug him, please. É o secreto. In the secret place É o presente. is a present. Estilo de vida no sobrenatural. Lifestyle in the supernatural. Eu queria que você anotasse essa ministração. I would like you to write down this ministration. Take Lucas notes. capítulo 9, versículo 23. Okay. Lucas capítulo 9, versículo 23. Luke 9:23. Você vai ler. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Próximo. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. Próximo. What good is for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? Whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Truly I tell you, someone who are standing here will not taste death before they see the kingdom of God. About 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up onto the mountain to pray. As he was praying, the appearance of his face changed, and his clothes became as bright as a flash of lightning. Amém. Amen. Deixa o versículo 23. Leave it on verse 23. Estilo de vida no sobrenatural. Lifestyle in the supernatural. O sobrenatural The supernatural já diz tudo. already tells you everything. Viver o surreal Living the na supernatural presença de Deus in the presence of God. é apaixonante. It makes you in love. É algo que nos envolve. It's something that involves us. É algo que nos faz acordar pela madrugada. It's something that makes us wake up in the middle of the O night. sobrenatural se revela The supernatural reveals itself quando nós aprendemos when we learn a amar o to secreto love the e secret amar a place presença de Jesus. and love the presence of Jesus. Jesus se manifesta no sobrenatural Jesus manifests himself in the e ele supernatural, deseja and he desires que isso seja o estilo de vida. that this to be a lifestyle. Por isso o tema dessa ministração, That's why the theme of this o ministration, estilo de vida no sobrenatural. lifestyle in the supernatural. Diga comigo, estilo de vida no Say with sobrenatural. me, lifestyle in the supernatural. Sem Cristo a vida é sem sentido. Without Christ, life has no meaning. Porque pela graça sois salvo Because of grace I'm saved mediante a fé. through faith. E isso não vem de vós,
E isto não vem de vós. And this doesn't come from you. É dom de Deus. It comes from God. É dom de Deus. It comes from God. Não é de obras. It's not of works, Para que ninguém se glorie. so that nobody se gloria. Para que ninguém se glorifique. So that nobody seeks glory for themselves. Mas é dom de Deus. But it comes from God. É pela graça que nós fomos It's alcançados. because of grace that we're reached. E eu queria compartilhar com você And I want to share with you o primeiro ponto dessa the ministração. first point of this administration. Que para você viver no sobrenatural, That for you to live the supernatural, você tem que dizer: you need to say, eu I tenho have que morrer para viver. to die to live. Diga comigo, eu tenho que morrer para Say with viver. me, I need to die to live. Amém? Amen? Quem está me entendendo em português vai dizer: eu tenho que morrer para viver. Who's understanding me in Portuguese will say, I need to die to live. Só em português, eu tenho que morrer para viver. Only in Portuguese. Só em inglês. I need to die to live in English. Se existe algum hispano aqui, If there's eu a tenho Spanish que person- morrer para viver. É isso? Amém. Spanish. Eu sei que a minha esposa, ela dá aula muito bem. I know that my wife teaches very well, Mas com a tradução, but with translation, eu vi que ela ficou bem assim atrás. I know that she was like, E quando chegou no hotel, eu disse: você vai conseguir. when we got to the hotel, I said, you can do it. Eu tenho que morrer para I viver. need to die to live. Negar o eu Deny me, deny self. é fazer silêncio no seu homem interior. It's to silence your interior man. Não é fácil você negar a si mesmo. It's not easy to deny Não é yourself. fácil você morrer para viver. It's not easy to die to live. Quer dizer, você acha que viver You think that living é a balada? to living, É a you think festa. living is partying in nightclubs. Você acha que viver You think that living é passar sexta, sábado e domingo enchendo a cara? is spending Friday, Saturday, and Sunday getting wasted. Você acha que viver You think living é você dizer: eu quero viver minha vida? is saying, I want to live my life. Existe jovem que diz: mãe, There's young people that say, Mom, pai, stop. eu quero viver a minha vida. I want to live my life. Mas entenda But que understand para você viver um estilo de vida no sobrenatural, that for you to live a lifestyle in the você supernatural, precisa morrer para viver. you need to die to É live. necessário você morrer para viver. You need to die to Já não live. vivo mais eu, I don't live, mas é Cristo que vive em mim. but Christ lives in me. É Cristo que vive em mim. It's Christ that lives in me. Amém. Amen? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Galatians 2:20. O negar é que Jesus foi e é o exemplo. Vamos ler. Let's read. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Escuta, Listen, Jesus marcou o dia e a hora. Jesus, he marked the day and the hour Comigo e com você. with me and you. Já não vivo mais eu, I don't live, mas é Cristo que vive em mim. but it's Christ that lives in me. Existe uma tradução que fala sobre exclusividade. There's a translation that talks about exclusivity, E eu quero falar sobre exclusividade. and I want to speak about exclusivity. Quando eu de vez em quando eu faço marcha para Jesus. Não sei se aqui tem, mas é marcha para Jesus. Marcha, tipo marcha. Show gospel. I sometimes do a gospel concert, E toda vez que o contrato chega, and every time that the contract comes, nós temos que assinar we need to sign it, uma folha a page que está escrito contrato de exclusividade. that says a contract of exclusivity. Esse contrato de exclusividade, This contract of ele tem exclusivity, dia, there's a day, ele tem hora. there's an hour. Se eu marco no contrato de exclusividade If I mark on this que eu contract posso cantar naquele show, that I can sing in that concert, dia 13 de outubro, 13 of October às 19 horas, at isso, 7 p.m., e finaliza às 22, and I finalize at 11, eu tenho que no, cumprir. 10. Eu tenho que I need cumprir to complete it. naquele contrato de exclusividade And that contract, o dia e a hora. the day and the time, Escuta, listen,
negar a você, to deny o yourself, seu eu, yourself, para seguir a Jesus, to follow Jesus, é assinar um contrato de is exclusividade. to sign an exclusive Jesus contract. marcou o dia e a hora Jesus marked the day and com the aquela hour mulher samaritana. with the Samaritan woman. Jesus marcou o dia e a hora He marked the day and the hour com Zaqueu. with Zacchaeus. Jesus marcou o dia e a hora He marked the day and the time com aquele cego. with the blind man. Jesus marcou o dia e a hora. He marked the day and the Com hour você. with you. Pode demorar, It can take a while. pode tardar, It could take a long time. mas a pessoa que você está orando, But the person that you're praying, a pessoa pelo qual você está jejuando, the person that you're fasting a pessoa for, mais difícil da tua the casa, hardest person in your vai family, chegar o dia e a hora their day and time will em come que essa pessoa that this vai ser person alcançada pelo amor de will be Jesus reached Cristo. by the love of Jesus Eu e Christ. você You and I temos um dia e a hora. have a day and a time. Existe um contrato de exclusividade. There's an exclusive contract. Escuta, Listen, eu acho incrível I think this is incredible que você aceita Jesus. that you accept Jesus Hoje é um cristão. today as a Christian. Today Christians, E você sabe que dia de domingo, that you know that a day, the Sunday, e você sabe que durante também a semana, you know that throughout the week, existem alguns compromissos there are some commitments que é um contrato de exclusividade, that have an exclusive contract que o homem não cobra. that man does not come back to collect. Você não tem que prestar relatório com ninguém. You don't have to give anybody notice. Mas quem ama o sobrenatural, But who loves the supernatural, quem vive no who surreal, lives in the quem supernatural, vive no who sobrenatural, lives in the supernatural, quando falta um culto, when they miss service, parece que falta alguma coisa para ele. it's like something is missing for them. Você mesmo se vê e diz: faltei o meu culto, You look at yourself and say, wow, I missed service. me arrependi, I repent for it. o passeio não foi melhor, The trip was not better. a compra não foi boa. The shopping trip was not Não é better. por nada, It's not for nothing. não é preciso ninguém lhe cobrar. Nobody needs to Quando come and você collect ama o from it. sobrenatural, Because when you love the quando você supernatural, ama a presença, When you love the presence, você mesmo faz uma autoanálise you analyze yourself e diz: and you say, eu tenho um contrato de exclusividade. I have an exclusive contract. Pois então você começa a amar a presença. So you start to love the presence. Você começa a se identificar You start identifying yourself e dizer: and saying, se eu não for no culto, if I don't go to the service, eu vou sentir falta. I will miss out. Escuta, Listen, Jesus Jesus, sente a falta. Jesus Jesus sente falta misses you quando você não vem para o culto. when you don't come to service. O pastor sabe, Pastor knows, a liderança sabe que você não veio, the leadership knows you didn't come, mas você também sabe but you also know que você tem um contrato de exclusividade. that you have an exclusive contract. Por mais que você não venha no culto, Even though you don't come to the service, mas a presença te abraça. the presence will hug you. E no outro culto, And in the next service, você vem com mais fome, you come more hungry, com mais sede. more thirsty, E quando você entra na porta, and when you come through the doors, aliás, quando você chega no estacionamento, better yet, when you come to the parking lot, existe um irmão lá que diz: seja bem-vindo. there's a brother that says, welcome. Quando você chega na porta, When you come to the door, existe uma placa: there is a sign seja bem-vindo. that says, welcome. Sentimos falta de você. We miss you. Você faz falta. We miss you when you're not here. E o teu coração começa a se alegrar, And your heart is overjoyed porque você ama a presença. because you love the presence. Amém? Amen? Lucas capítulo 22, versículo 42. Luke 22, 40? 42. O que diz a palavra de Deus? What does the word of God say? Diga assim comigo: eu tenho um contrato de exclusividade. Say with me, I have an exclusive contract. Diga: eu tenho I have um contrato a contract de exclusividade. of exclusivity. Amém? Vamos Amen? lá. Pode ler. Leah. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Quando eu me converti, When I converted,
Eu tinha 14 anos de idade. I was 14 years old. E quando você entra no sobrenatural, And when you enter into the supernatural, é comum it's common que você começa a ver coisas que ninguém that you está start vendo. that you start to see things that nobody else is seeing. É comum que o mundo espiritual, It's common that the supernatural, os seus olhos para o sobrenatural, your eyes for the supernatural, de alguma forma as escamas caem. in some way, shape, or form, the blindfolds come off. Isso é o sobrenatural. That is the supernatural. E eu comecei a observar que And I existiam pessoas na escola, began to observe that there are people existiam pessoas na igreja, in school and the church, existiam pessoas no trabalho, people at work, existiam pessoas dentro da casa da minha mãe onde eu morava, people in the house that my mom and then I lived in, que eu precisava viver esse versículo. that I need to live this verse. Diga comigo, afasta de mim. Say with me, depart from me, Diga comigo, afasta de mim. depart from me. Jesus está dizendo hoje para mim e para você. Jesus is telling me and you, Existem pessoas there are people que você precisa orar para Deus afastar. that you have to pray to Não, God. não, você não está entendendo. Draw them away from Existem you. pessoas que você precisa orar para Deus afastar. There are some people that you No have to pray teu for them to go away from Getsemane, you. no teu Getsemane, In your secret place, no lugar secreto, in your secret place, Deus vai abrir os teus olhos espirituais. God will open your supernatural eyes. Existem pessoas que você precisa se afastar. There's people that you need to draw E away isso from. é comum. And this is common. Porém, But existem pessoas there are people que Deus vai afastar de você. that God will draw away Não, from you. você não está entendendo. You're not understanding. Existem pessoas que você precisa se afastar. There are people that you need to draw away Existem from. amizades que você precisa se afastar. There are friendships that you need to draw away Mas from. existem amizades, existem pessoas But there are friendships and people que Deus that God vai afastar de você. will draw away from you. Pai, Father, se queres, if you are willing, afasta de mim. take this cup from me. Afasta de mim. Take this cup from me. Diga assim comigo, Pai, Say, Father, Father, afasta de mim. draw this away from me. Você não pode colocar em jogo You can't put to play tudo aquilo que você tem feito com esforço até hoje. everything that you've done with your strength today. Você não pode colocar em risco You can't put it at risk. a sua fé, Your faith, o sobrenatural. the supernatural. Escuta, Listen, existem pessoas there are people que te aproximam de Deus, that draw you close to God, mas existem pessoas but there are people que te afastam de that Deus. draw you away from God, E você precisa and you need to abrir os seus olhos. open your eyes. Existem amigos There are friendships que eles são teus amigos that they're your friends porque o destino da vida because the destiny of te life apresentou eles. presented you to them, Mas existem amigos but there are friendships que Deus apresenta para você. that God presents to you. Todos meus amigos, All of my friends, todos meus amigos, all of my friends, eu olho, I look at eu them, digo, eu sou amigo deles. say, yeah, I'm their friends. Mas todos os amigos de Deus, But all the friends of God, eles são meus amigos. they're my friends. E existe amizade And there are friendships que hoje Deus, that today God, através da palavra, through the word, está dizendo para você: is telling you, não põe em risco don't put at risk o sobrenatural. the supernatural. Afasta. Draw away from it. Porque se você não se afastar, Because if you don't draw away from it, eu vou afastar. I will draw them away from you. Segundo ponto. Second point. Escolher a cruz é escolher o propósito. To choose the cross is to choose the purpose. Eu posso ter conforto e não ter propósito. I can have comfort but not have purpose. Se eu tiver o propósito, If I have purpose, eu vou ter conforto. I will have comfort. Eu posso estar na melhor casa. I can be in the best house. Fora do meu propósito, Out of my purpose, eu não vou ter conforto. I will not have comfort. Eu posso ter a melhor casa. I can have the best house. Dentro do meu propósito, Inside of my purpose, eu vou ter o melhor conforto. and I will have the best comfort. Porque o conforto Because comfort não está ligado is not
connected à geografia que você vive. in the place that you live. O conforto está ligado The comfort is no estilo de vida no sobrenatural. linked to a lifestyle in the supernatural. Você tem poder de mudar o ambiente. You have power to move Aonde você atmospheres. chega, Where you go, Você tem um poder de mudar o you have the ambiente. power to move the atmosphere. Eu vou contar um testemunho rapidinho para I'll você. tell you a quick testimony. Existe um baterista There's a player for the drums que ele tinha um cabelo até aqui, that had his hair down here, bota, boots, dava tudo de preto all black, e ele aceitou Jesus. and he accepted Jesus. Ele começou a se ajeitar And he started to fix himself. e ele era baterista. And he played the drums. Só sabia fazer isso. He only knew how to do that. E ele tocava nas melhores bandas. And he played in the best bands. Começou a tocar comigo na igreja. Started to play with me at church. Começou a tocar no grupo de louvor da igreja. In the worship team at the church, he started to play them. O grupo de louvor da igreja foi para outro nível. The worship team went to a new level. Porque chegou uma pessoa profissional, Because a professional person arrived, famosa, famous, muito humilde. very humble. De repente, Suddenly, acabou o dinheiro dele. his money ran out. Só restou uma casa boa. He only had one good house. E ele guardou uma mala de dinheiro. And he had a suitcase full of money. E ele ficou usando o dinheirinho dele. And he used the money slowly. Os empresários chegavam com dinheiro The businessman would come with e money diziam para ele: Célio, and said to him, eu preciso de você na banda. I need you in my band. Nós temos uma turnê para fazer. We have a tour to do. E ele disse: não, eu aceitei a He Jesus. said, no, I accepted Hoje eu Jesus. toco para Jesus. Today I play only for Jesus veio e Jesus. mudou a minha vida. He came and changed my life. E o Célio era doido. And he was a crazy Ele guy. vivia no sobrenatural. He lived in a supernatural. Não tinha vigília na igreja. There was no vigil at the E eu church. me lembro que ele me ligava e dizia assim: Felipe, And he would call me and say, Felipe, nós vamos fazer uma vigília. we're going to do a vigil at the E eu church. pegava o violão. And I would preach and E o Célio pegava um carrom. he would get like it's like a instrument. cajon. Cajon. E ele ficava, nós ficávamos até o amanhecer We'd be till the morning buscando a presença. seeking the Ele presence. falava em línguas. He would speak in tongues. E eu também falava em línguas. And I also spoke E a in gente tongues. vivia no And we sobrenatural. lived in the De supernatural. repente o Célio virou para mim Suddenly he looked at me e and disse: said, eu vou começar a trabalhar. I'm going to start to work. Eu não sei, I don't know, mas eu estava vendo uma empresa. but I was seeing a Era um business, supermercado. a shopping place, Era um Walmart. like a Walmart. E de repente And suddenly, eu entrei ali numa sala. I went there into E aquela in a pessoa me room, deu um emprego. and that person gave me a Mas eu não job. tenho um estudo. But I don't have Eu any não tenho education. formação. I have no Eu mal diploma. tenho meus documentos. I don't even have my documents. E ele começou a trabalhar And ali. he started to work there. Pois o Célio But he chegava 1 hora antes. would arrive 1 hour early. E ele ficava no cantinho da porta esperando abrir o portãozão. And he would be there in the corner waiting E for ele the gates to baixava a open. cabeça ali. And he would lower E his ele head orava sozinho. and pray by himself. O vigia viu. The guard saw him. Por dias o Célio fazia aquilo. For days he would do that. E disse: seu Célio, And he said, sir, a partir de amanhã starting eu vou tomorrow, abrir o portão para você. I'll open the gate for you. E a empresa vai estar aberta. And the business will be open. E o Célio chegava cedo. And he would arrive early. Entrou na empresa. He got into the Se business ajoelhou no place. cantinho. He kneeled in E a começou a corner orar. and started to pray. E todo mundo olhava para ele. And everybody looked at him E via o brilho da glória de Deus. and saw the light of glory. And Não era um pastor. it wasn't the Não era um pastor. evangelista. It wasn't the evangelist. Não era nada dentro da igreja como um poder eclesiástico. It was nothing in the church. Era apenas um músico He was just a music guy que estava vivendo no sobrenatural. that would see the Um novo supernatural. convertido A person que that estava converted, vivendo no that was sobrenatural. living in the supernatural. Pois de repente, But suddenly, algumas pessoas se acercaram do Célio. people got close to him, Chegavam também mais cedo. would arrive early, E ele começou a juntar um grupo de 5, and he had a de group 10, of 5, of 10, de 20. of 20, E as pessoas começaram a chegar and people cedo. started to arrive early. E de repente o dono daquela loja And suddenly, the owner of that place observou pelas câmeras aquele movimento saw that through the e cameras. disse: é isso. It's that. Ele apontou para a administração e disse: é isso. He told the administration that it's that. E de repente a administração disse: eu não sei, nós estamos vendendo muito. The administration said, I don't know, we're selling a lot. E eles estavam diante de um contrato para fazer um shopping. They had a contract to do a mall. De um mercado ia ser um shopping. From a grocery store would be a mall. E de repente o dono daquele mercado And from the owner of that olhou nas place câmeras e disse: é isso. saw in the camera side, it's that. É a oração desse homem. It's the prayer of that man. Vamos orar. Let's pray. E ele decretou: And he decreed,
Nós vamos chegar And when 1 we hora arrive, antes. Eu 1 vou hour pagar early, para vocês. I'll pay you guys to arrive 1 hora early. trabalhada. 1 hour worked. E toda aquela empresa começou a orar. And the whole entire business started to pray. E hoje é um dos maiores shoppings de Manaus. And it's the biggest mall in Manaus. E até hoje Until today, está a cultura da oração. A cultura da the oração. culture of prayer, O sobrenatural the supernatural, está ligado is connected no ambiente do secreto. in the atmosphere of the secret place. Aonde você está vivendo. Where you're living. Escuta, Listen, o teu propósito your purpose está ligado is linked ao teu conforto. to your comfort. Mas nem todo But conforto not all comfort Meu Deus, my God, meu Deus. My Cadê o God. Lelis? Meu Deus. my God. A cruz é o caminho para o The sobrenatural. cross is the path to the supernatural. Terceiro ponto. Third point, Seguir a Jesus é o maior privilégio. following Jesus is the biggest privilege. Seguir a Jesus é o maior privilégio. Following Jesus is the biggest privilege. Jesus Jesus é o maior is privilégio. the biggest privilege. Seguir a Jesus To follow Jesus é o caminho is the way para viver uma vida de milagres. to live a life of miracles. Quando eu sigo a Jesus, My Lord Jesus, eu entendo I understand que eu vou viver uma temporada de milagres. that I'll live a time of miracles. É apaixonante. É apaixonante Something that makes me in love. ver o pastor Joshua To see Pastor Joshua falar sobre milagres. speak about Porque quem miracles, vive milagre, because who lives in miracles vive com Jesus. lives with Jesus. Quem vive com milagre, Who lives in the miracles vive com Jesus. lives with Jesus. É impossível It's impossible uma pessoa somebody viver com Jesus to live with Jesus e não viver o seu milagre. and not live your miracle. Você é um milagre ambulante. You are a walking Você é miracle. um milagre ambulante. You're a walking Aonde miracle. você chegar, Where you arrive, você vai ser chamado de milagre. you will be called a miracle. Amém? Amen? Diga, eu sou um milagre. Say, I am a miracle. Quarto ponto, Fourth point, não abra mão do not da sua alma. let go of your own soul. Não abra mão da sua alma. Don't let go of your own soul. Lucas capítulo 9, versículo 25. Luke 9:25. Isso. Pode ler? Isso. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se? Ou destruir a si mesmo? Vivemos o sobrenatural. Living in the supernatural. Vivemos um triunfo aqui na terra. We live the supernatural here. The triumph. Mas todo mundo tem medo depois de tudo isso. Mas todo mundo tem medo. But everybody is afraid of the after. É lamentável o que eu vou falar. It's sad what I'm going to say. A sua alma está com quem? Your soul is with him. Meu Deus. Existem pessoas que vendem a sua alma There are people that sell their own soul por um prato de lentilha. for a plate of de quê? Por um prato de lentilha. For a plate of lentils. Existem pessoas que vendem a sua alma There are people that sell their own souls por um prazer momentâneo. for a pleasure in the moment. Quantos anos de casado você tem? How many years of marriage do you have? Eu vou te explicar o que é vender a alma. I'm going to explain to you what selling your soul is. Quantos anos de casado você tem? How many years of marriage do you have? Você já parou para pensar que vender a alma Have you stopped to think about that? Selling your soul é pegar 30 anos de casado is like taking 30 years of marriage e vender a alma por 3 minutos de prazer? and selling your soul for 3 minutes of pleasure. Quantos anos de cristão você tem? How many years have you been a Christian? Você não pode negar a Jesus. You can't deny Jesus. Você precisa amá-lo. You need to love him.
Você precisa desejá-lo. You need to desire Him. Não venda sua alma. Don't sell your soul. Ame a Jesus sobre tudo. Love Jesus above all. Carregue a sua cruz, irmão. Carry your cross, brothers. Negue-se a si mesmo. Deny yourself. Não é fácil. It's not easy. Por que eu dei o exemplo do casamento? Why did it give you an example of marriage? Porque é puro, Because it's pure. é santo, It's holy. é honra. It's honor. A figura do pastor The figure of the pastor, é a figura que fica marcada na nossa it's a vida. figure that is marked in our lives. Existem gestos que ficam marcados na nossa vida. There are actions and gestures that are marked in our life. Eu vi todo mundo chamando Daddy, Daddy. I saw everybody calling, Daddy, Daddy. Eu disse, Pastor Joshua, tu tem outro nome? I said, Pastor, do you have another name? Eu não sei muito inglês. I don't know English very well. E eu vi todo mundo chamando ele Daddy, Daddy. I saw everybody calling him Daddy, Daddy. E eu achei aquilo incrível. And I thought that was incredible. Como pode How can this be? alguém chamar uma outra pessoa Somebody call somebody else de papaizinho? of Daddy, Papaizinho. Daddy. E aí quando a gente foi para o aeroporto deixar minha filha, When I went to the airport to drop off my daughter, que você foi despedir a gente, that you went to go see us off, eu já estava a caminho do carro. I was going to my car, E você deu um abraço na minha filha e na minha esposa. and you hugged my daughter and my wife. É como se eu visse o pai da Samara. It's as I seen Samara's father, Aquele abraço de pai. that hug of a father. Ele deu um abraço, não foi, amor? He hugged you, right? Escuta. Listen, Existem alguns privilégios que Deus nos dá. there's some privileges that God gives to us. E nesta manhã, And in this morning, eu quero aproveitar I want to take the time. esse privilégio. I want to make the most of this privilege. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre. Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua. Jesus é o sobrenatural. Jesus is the supernatural. Jesus é o sobrenatural. Jesus is the supernatural. Jesus é o sobrenatural. Jesus is the supernatural. Ele está aqui. He is here. Ele está He aqui. is here. Ele está He aqui. is here. Jesus está aqui. Jesus is here. Jesus está aqui. Jesus is here.
Eu te amo, I Jesus. love you, Jesus. Eu te quero, I Jesus. want you, Jesus. Eu te anelo, Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, I love you. Jesus, eu te amo. Jesus, I love you. Jesus, eu te Jesus, amo. I love you. Eu te I quero. want you, Eu Jesus. te anelo. I want you, Jesus. Oh, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Oh, Yeshua. Jesus. Sobrenatural. Supernatural. Sobrenatural. Supernatural. Existe alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Is there somebody here that wants to give their life to Jesus? Existe alguém aqui que veio decidida a entregar a sua vida a Is Jesus? there somebody here decided that wants to give their life to Jesus? Não precisa você vir na frente. You don't need to come to the front. Agora não. Not now. Mas se você quer aceitar a But Jesus, you that accept Jesus, ou se você quer reafirmar o seu compromisso com or Jesus, you want to reaffirm your commitment with eu quero que Jesus, você ore comigo. I want you to pray with me. Eu vou te dar alguns segundos I'm going to give you a few seconds para fazer essa oração. to do your prayer. Jesus, eu te amo. Jesus, I love you. Jesus, eu te quero. Jesus, I want Eu you. te aceito hoje I accept you today. como meu Senhor e Salvador. My Lord and Savior. Jesus, Jesus, eu quero viver I want to live o sobrenatural. supernatural. Jesus, Jesus, eu quero caminhar. I want to walk. Jesus, Jesus, eu quero viver I want to live o sobrenatural. supernatural. Jesus, Jesus, eu quero ser o maior milagre. I want to be the biggest Jesus, miracle. Jesus, Eu quero ser o maior I want milagre. to be the greatest miracle. Jesus, me aceita. Jesus, accept me. Eu me arrependo dos meus I pecados. repent of my sins. Eu abandono o velho homem. I abandon the old self. Eu abandono as práticas do pecado. I abandon the practice Para te seguir, of sin Jesus. to follow you. Para te seguir, Follow Jesus. you, Jesus. Eu nego a mim I mesmo. deny myself. Eu nego a mim I mesmo. deny myself. A minha vontade. My will. Para te seguir, Jesus. Follow you, A partir de hoje, from today. não vivo mais eu. I don't live. Não vivo mais eu. Mas é Cristo que vive em mim. But it's Christ Eu that lives quero in me. viver I want to live intensamente intensely para ti, for Jesus. you, Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, I Jesus, love you. eu te quero. Jesus, I Eu want te you. anelo. Dê um forte aplauso a Ele. Applause him. Aleluia.